Queridos, eu gostaria de ler 2 textos nesse início com vocês, que está no livro de Salmos, capítulo 18. Você vai abrir Salmos 18 e depois você vai pular lá para o Salmos 34, tá bom? Você pode abrir aí? Antes, tira daqui da telão só para Salmos, capítulo 18, versículo 6. Amém? Todos acharam? Sim? Então vamos lá. Vamos caminhar aqui um pouco na palavra. Salmos 18, versículo 6 nos diz assim: No meu desespero clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Agora você vai lá para o Salmo 34, versículo 18. Vamos ler? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Agora eu gostaria que você curvasse a sua cabeça para a gente orar, para que o Espírito Santo ministre ao nosso coração nessa tarde sobre essa palavra. Pai, nós somos tão gratos ao Senhor, porque nós temos acesso a Ti. Obrigada porque nessa tarde nós estamos aqui reunidos como Tua noiva, Tua igreja, para ouvir a Tua voz. Ministra ao nosso coração, ministra nas nossas vidas, mas que nós possamos, Espírito Santo, abrir o nosso coração para que o Senhor venha de fato olhar para dentro de nós e nos ajudar com relação ao nosso clamor, ao nosso pedido de socorro. Porque essa palavra, ela vai nos desafiar a entendermos a cada dia a necessidade de Te buscar intensamente. Espírito Santo, adentra nos nossos corações. Venha ministrar o coração de cada homem que está aqui, de cada mulher, de cada adolescente, de cada criança que também está ali no Paz Kids, que estão lá no Start, no culto. Senhor, eu creio que a atmosfera dessa casa de oração será sobrenatural. Haverá aqui nessa noite, nesse final de tarde, Senhor, nós declaramos que ninguém vai sair daqui da forma como chegou. Nós seremos aqui, Senhor Deus amado, chacoalhados pela Tua presença. Espírito Santo, Tu sabe todas as coisas e nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o tema dessa mensagem é a resposta de um clamor. No 3 você vai dizer esse tema. 1, 2, 3. Agora olhe para o irmão e diga para ele também. 1, 2, 3. Muito bem. A resposta de um clamor. Queridos, toda essa palavra ela vai estar registrada com o exemplo de homens e mulheres que clamaram ao Deus do impossível. E nós estamos ministrando aqui também para vocês, não somente para vocês, como para mim mesmo, porque primeiramente nós recebemos a palavra para que o Senhor, Ele venha nos socorrer nas nossas angústias, naquilo que nós necessitamos alcançar uma resposta. Então, esse tema, ele vai abordar algo muito profundo, algo que vai ser externado, que vai ser colocado para fora. E, queridos, mas eu gostaria de lhe apresentar também mais um texto. E esse texto, ele vai nos dizer exatamente tudo aquilo que nós precisamos fazer, qual a nossa necessidade para que possamos encontrar a resposta do nosso clamor. Quantos aqui, além de mim, têm uma causa impossível? Meu Deus. Queridos, todos nós estamos sujeitos a causas impossíveis. Mas aqui essa palavra ela vai nos encorajar a buscar aquele que pode resolver essa causa impossível. E olha o que Tiago capítulo 4, se você estiver anotando aí, mas Tiago capítulo 4, os 3 versículos 8, 9 e 10, ele vai abordar a essência de tudo isso aqui, vai abordar profundamente para todos nós entendermos que, olha o que ele diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros.
Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém? Então, queridos, quando você olha para esse versículo, quando você olha para a palavra, quando Tiago aqui, nesse livro está registrado que há uma humilhação, mas também há uma exaltação. E nós vamos saber qual é o processo dessa humilhação. O que essa humilhação vai intervir para que eu alcance a resposta do meu clamor. E queridos, quando o salmista Davi, ele diz que no meu desespero, ele fez o quê? Ele saiu, se escondeu, sim, mas ele clamou ao Senhor. Quem é o Senhor? Aquele que trouxe o socorro para aquele homem. Porque ele diz, gritei por socorro ao meu Deus, e ele ouviu a minha voz. Eu quero dizer para você que a sua voz, ela não está silenciada diante de Deus, quando você rasga o seu coração para Ele. Então, permita-se entrar numa atmosfera de dependência espiritual. Ou seja, de você depender 100% do Senhor. Porque, queridos, não dá para a gente viver uma vida aqui se não for 100% na dependência do Senhor. E ele diz, ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram aonde? Na sua presença. Os seus ouvidos, eles estavam tapados? Não, eles estavam lhe dando atenção. Ele estava com os seus ouvidos direcionados a ele. E uma coisa que ele diz, perto está o Senhor de quem? De quem tem o coração quebrantado. Pertinho, gente. Intimidade. Pertinho daquele que tem um coração. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus, o Espírito Santo, adora um coração quebrantado. Adora. E essa palavra aqui vai nos tirar da nossa zona de conforto. Porque quando ele diz, chegai-vos a Deus, ele diz assim, ó, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Eu dou um passo, ele dá também. Mas uma coisa é tão interessante nessa palavra que nós precisamos entender que nós somos pecadores. Infelizmente, o homem, ele atribuiu o pecado. A desobediência entrou no homem. Mas eu quero te dizer que uma vez que o pecado confessado, o pecado quando ele é externado, ele vai de confronto. Sabe com o quê? Com o diabo. Porque quando eu confesso o meu pecado, Ele não quer que eu confesse. Mas o Senhor, Ele vem ao meu encontro, porque eu estou derramando o meu coração para Ele. E eu quero te dizer nessa tarde, que aquele que converter o seu coração ao Senhor, que se voltar para Ele, será exaltado em nome de Jesus. Amém? Esse texto ele nos chama a um arrependimento. Precisamos, queridos, sim, reconhecer que precisamos nos arrepender. Precisamos, queridos, também levar o nosso coração com humildade. Tudo isso vai nos aproximar do Senhor. E esse coração arrependido, humilde, nos aproxima dele e nos traz aquilo que nós estamos precisando. Então, nessa palavra, eu gostaria de te desafiar a entender algo muito importante. Que você e eu, nós não seremos pessoas que terão um ânimo dobre. Ou seja, pessoas com um coração dividido. Uma hora está bem, outra hora não está. Não, a nossa causa vai ser levada diante do Senhor. O nosso posicionamento vai fazer toda a diferença e nós veremos os resultados. Nós não viveremos oscilando com a nossa fé. Não, nós nos manteremos firmes no Senhor. Amém? E, queridos, o nosso posicionamento vai fazer toda a diferença. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque eu preciso apresentar para você uma história, algo interessante que aconteceu. De uma mulher que a Bíblia vai destacar,
essa mulher aqui com algo sobrenatural que aconteceu com a vida dela, que está registrada em 2 evangelhos, o evangelho de Mateus, capítulo 15, do 21 até o 28, e também no evangelho de Marcos, capítulo 7, 24 a 31. E eu vou falar sobre uma mulher que se aproximou do Senhor. De uma mulher que clamou ao Senhor, de uma mulher que levou uma causa que aos seus olhos era impossível, levou aquele que pode todas as coisas. Então, essa mulher, eu estarei lendo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao 31, e nós vamos ver pérolas dessa palavra, tesouros preciosos registrados aqui, que vai nos ajudar a um posicionamento diante de toda e qualquer situação. Amém? Queridos, o texto vai nos dizer que Jesus, ele está entrando em um lugar, em um território, porque diz assim, e levantando-se dali, foi para as terras, os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, ele não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Jesus, ele está saindo das regiões da Galileia, ele está entrando em uma região gentílica, lá nas regiões de Tiro e Sidom. Ele estava vindo de uma discussão religiosa, onde alguns líderes religiosos estavam questionando coisas do reino. Aí ele sai daquele lugar e ele vai para uma terra gentia. E quando ele chega naquele lugar, ele entra em uma casa. Mas aqui o texto diz que, bem mais na parte B do versículo 24, diz, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque por onde Jesus passa, a fama dele vai junto. Se Jesus vai, a fama dele fica. Jesus volta, a fama dele continua, aumenta. Mas aí ele estava querendo se esconder. Ah, mas por que Jesus estava chateado? Porque tinha uns religiosos que estavam querendo saber coisas. E tem tanta coisa para ser feito. E havia uma discussão, mas Jesus vai para aquele lugar. Ele vai para aquele lugar porque ali existe um propósito de restauração. E aquela mulher, né, ela chega, porque o versículo 25 vai dizer que porque uma mulher cuja filha, ela tinha um espírito imundo, ela ouviu o quê? Falar dele e foi e lançou-se aos seus pés. Essa mulher aqui, ela soube que Jesus estava em uma casa lá naquele lugar e ela vai e se lança aos pés do Senhor. Se aquela mulher se lança aos pés do Senhor, é porque ela sabe quem é que está naquela casa. Se aquela mulher vai até aquele lugar, é porque ela sabe quem é que está dentro daquela casa e o que aquele homem que está naquela casa pode fazer. Então, ao ouvir falar dele, ela vai e lança-se. E essa mulher, queridos, era uma mulher grega, Ciro-fenícia, da nação. E ela rogava para que expulsassem o demônio de sua filha. Mas uma coisa tão interessante a respeito dessa mulher, que essa mulher ela vinha de um povo pagão, um povo que não adorava o Deus vivo, um povo que vivia de uma idolatria. Brechas se deram, por isso que essa menina estava endemoninhada. Então ali a gente vê um cenário muito sério, mas Jesus está lá. Jesus está ali em Tiro e Sidom. Uma curiosidade sobre esse lugar. Quem lembra aqui da Jezabel? Jezabel, esposa do Acabe, aquela que mandou matar os profetas. Sim, a dita cuja. Pois é, ela é dessas terras. Mas Jezabel, ela tinha um confronto contra os profetas do Senhor. Contra aqueles que pregavam, contra aqueles que levavam o evangelho. Agora aparece aqui uma mulher que está atrás do profeta, mas não para matá-lo, mas para pedi-lo vida. Então, queridos, eu quero dizer para você, não importa o cenário aonde se está, o importante é que se ele estiver na casa, ele está na mesa e ele vai fazer um milagre. Mas ele vai fazer um milagre para aquele que rasgar o seu coração, para aquele que clamar, para aquele que buscar. Porque o texto de Tiago 4 diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Queridos, Jesus não deixa ninguém voltar de mãos vazias. Se eu quero um milagre, eu vou até Ele e Ele vai me entregar, mediante a fé que habita dentro de mim.
Só que tem algo, queridos, aqui que essa mulher está clamando pela libertação dos seus, da sua casa. Eu quero nessa tarde dizer para você, não pare de clamar. Se for necessário ir, vá, faça o que for preciso. Busque, clame, exalte o nome dele, porque ele vai entregar para você o milagre que você precisa. Agora tem algo interessante, que no versículo 27, Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos. Vou dar um ponto aqui. Eu vou ler novamente para que a gente ilustre aqui esse texto. 27. Disse Jesus, deixa primeiro o quê? Saciar quem? Os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-las aos cachorrinhos. Queridos, quem eram esses filhos? Jesus, ele ainda não tinha se apresentado para o povo gentil. Jesus, ele tinha vindo para os judeus, os filhos, a nação de Israel. E aqui, queridos, o povo de Israel eram os filhos que Jesus estava apresentando nessa fala dele aqui. Deixa primeiro eu dar para os judeus. Deixa eu primeiro dar para você. Aí depois. Na verdade, algo tão interessante aqui é que quando ele usa essa expressão, essa mulher, queridos, porque ele vai mais além, ele diz, olha, eu vou pegar o pão, deixa eu dar o pão para os filhos primeiramente. O pão, queridos, representa a promessa do Senhor, a palavra de Deus, os milagres de Deus. Deixa eu dar primeiramente as promessas para os judeus, para eles. Deixa eu dar para eles. E os cachorrinhos que ele usa. Ele me chamou de cachorrinho. Queridos, aqui, essa expressão cachorrinho, culturalmente não estava falando de cães ou cão. Ele não disse, tu é um cão. Até engraçado isso. Mas, deixa eu dar primeiro para o filho, depois eu dou para o cão. Não, ele usou a expressão cachorrinho. Porque a expressão cachorrinho, aqui, culturalmente para eles, estava representando um animal doméstico. Vamos ilustrar agora? Preste atenção. Pega aí, gente. Vá pegando. Porque a palavra de Deus, ela tem pérolas tão ricas. Ele está ali na mesa, comendo. E imagine só que tem um cachorrinho na nossa casa, né? Tem um dogzinho domesticado. Um filhote. E aonde é que ele fica? Quem tem cachorro sabe disso. Ele fica onde? Debaixo da mesa. E ele fica ali esperando algo. Aí aquela mulher tão inteligente, porque aquela mulher ela estava tão decidida, olha o que o texto vai dizer. Ela, porém, respondeu e disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Não, vocês não pegaram. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Aquela mulher, ela estava dizendo, Senhor, pode dar para os filhos, mas aquilo que cair eu vou pegar também para mim. Porque o pão que estava sobre aquela mesa se referia a todos que estavam ali recebendo. Mas o que caía, o cachorrinho também pegava e comia. Era um alimento, só que era pouco. Mas ela decidiu pegar o pouco. E levou Jesus, queridos, a se surpreender com a sua atitude. Porque, queridos, então ele lhe disse, por essa palavra, olha só, o que ela tinha ido buscar lá, igreja? Libertação. Libertação por uma menina que estava endemoniada, que não podia ir até Jesus. Mas aquela mãe decidiu ir. Eu preciso ir. E aquela mãe sabia do poder de Jesus, de curar, de libertar, de restaurar. E diante da atitude, daquela migalha que ela pega, Jesus disse, mulher, vai, porque o demônio já saiu da tua filha. Mulher, vai-te embora para tua casa.
A migalha que tu recebeu, o que caiu, o farelinho que caiu, queridos, não negligencie isso. Mas aquilo que caiu aqui debaixo da mesa já alimentou você, então vai. Queridos, mediante a fé daquela mulher, Jesus operou um milagre muito grande. E a Bíblia diz que aquela mulher vai para a casa dela, ela sai dali da presença do Senhor e ela vai para a casa dela agora registrar oficialmente, porque quando ela vem até Jesus, clamando, externando, ela foi até ele, porque ela sabia que ele podia fazer. Queridos, essa certeza precisa ecoar no nosso coração, nos nossos ouvidos, na nossa mente, em tudo. A certeza do que Deus pode fazer. E quando ela chega na sua casa, imagine só. Queridos, não deixe passar a oportunidade de você ver o milagre acontecendo. Clame, clame, busque. Porque quando ela chegou na casa, a menina estava liberta. Amém? Mas algo aconteceu aqui. Aquela mulher, ela registrou o quê? Uma causa impossível ao Senhor. Ela foi até ele e externou. Precisamos sim colocar para fora. E externar, queridos, é gritar. É você dizer, Senhor, eu saio da minha zona de conforto. Senhor, eu saio de tudo que eu tenho controle e eu entrego para ti, porque eu não posso, mas tu podes. Tu és o Deus que pode todas as coisas. E eu não posso duvidar. Então não sei qual é a causa, não sei qual é a situação, mas pense em algo que vai trazer sobre a sua vida. É uma certeza quando você se lançar aos pés de Jesus. Quando ela vai até Jesus, primeiramente ela faz o quê? Se lança. Quando você se lança, você adora. Humilha-se. Vai até ele, externa. Mantenha-se firme naquilo que você está fazendo diante do Senhor. Amém? E essa resposta revelou talvez para muitos que estavam ali que o Senhor é o Deus de todos. E eu não sei qual é o lugar que ele precisa chegar. Mas ele precisa encontrar homens e mulheres que vão deixar o acesso liberado. Porque, queridos, o Senhor, ele não é mal educado, ele é muito educado. Ele só acessa o coração que ele tem liberdade. Então, a tua causa, ela precisa ser liberada. Liberada no mundo espiritual, para que ele possa acessar e fazer toda a diferença. Amém? E algo muito interessante que nós precisamos entender, que tudo aquilo que ele faz precisa ser testemunhado. Porque imagine só quando ele cura, quando ele liberta aquela menina, o testemunho daquela menina será contado em lugares onde você acha que nunca vai chegar. Vai sim. Lembra que o pastor Elcio ministrou semana passada aqui sobre o endemoniado lá em Gadara? Que se tornou um grande missionário, um homem que levou o evangelho às Decápolis. O texto aqui final vai falar que Jesus, ao sair de Tiro e Sidom, ele vai também para essas regiões de Decápolis. E eu tenho certeza que por onde ele vai, que ele passa, ele deixa ali algo marcado. A marca fica ali. Amém? Agora, algo tão interessante, queridos, também, que eu gostaria de testemunhar para você nessa tarde, é que Jesus, ele tem poder em todo e qualquer lugar, e em toda e qualquer distância. Porque a Bíblia vai registrar para mim e para vocês o poder da sua palavra, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10, que vai contar a respeito de um homem, um centurião de Cafarnaum, um homem que comandava um grupo de 100 soldados, linha de frente de um exército. Mas esse homem, ele sabia quem era Jesus, o poder de Jesus. Então, diante de uma situação, ele procura a solução. Jesus, ele está entrando também em Cafarnaum, e ali ele sabe que Jesus está naquele lugar. E a Bíblia fala que aquele homem, ele tinha um servo, diga, um servo. Queridos, algo tão lindo nessa história que esse homem nem era parente dele, era um servo. Mas ele se preocupou tanto com esse servo. Olha só. E aí esse servo, ele estava doente.
E olha, a doença dele era uma doença de quase de morte mesmo. Ele estava muito mal, esse servo. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o que ele faz? Ele envia anciãos que chegam até Jesus, lá em Cafarnaum, e aqueles anciãos, eles clamam a ele para que cure o servo do centurião. Queridos, aquele centurião era um homem de autoridade. Ele comandava vários homens. Ele manda aqueles anciãos a primeira vez ir até Jesus para que ele curasse o seu servo, mas ele não estava impondo, olha, porque eu sou um centurião, eu mando em vocês. Não, ele manda aqueles anciãos para irem até Jesus, porque ele sabia quem era Jesus e o que Jesus podia fazer por ele. E algo tão interessante é que Jesus vai e se dirige até aquele lugar. Mas perto de chegar à casa do centurião, o centurião manda outro grupo de amigos. Sabe aqueles amigos? Quem lembra aqui dos amigos do paralítico? Aí aqueles amigos vão, quando ele está chegando perto da casa, do centurião, ele envia esses amigos e ele diz, Senhor, não te incomodes. Ele diz, olha, diz lá para Jesus assim, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres na minha casa. Porque eu mesmo não me julgo digno de ir ter contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Queridos, algo tão lindo aqui nessa história é que aquele homem, Jesus nem chegou na casa dele. Mas ele só disse, Senhor, só uma palavra. Senhor, manda uma palavra. Talvez tem pessoas que você está clamando a uma causa que nem é aqui, nesse meio. É longe. Queridos, libera a palavra que existe dentro de você. Cadê a autoridade que Deus te entregou? Sabe onde foi que nós recebemos essa autoridade? Sabe onde foi? Lá na cruz do Calvário. Porque a mesma cruz que liberou a nossa salvação é a mesma cruz que nos liberou a cura, o milagre que nós precisamos. E a Bíblia diz que quando Jesus, ele está subindo o Gólgota, carregando aquela cruz pesada, a Bíblia diz que pelas suas pisaduras fomos. Ele está subindo o Gólgota, ele está indo para lá e ele está dizendo, eu estou levando nas minhas costas o pecado dos meus. Eu estou levando a salvação, eu estou levando a cura, eu estou levando o milagre, a libertação. Então, queridos, a palavra, ela tem poder e nós temos acesso a ela por intermédio de Jesus Cristo. Aí no versículo 9... do capítulo 7 de Lucas, algo que surpreende aqui, queridos, é que Jesus admira-se dele. E ele volta para aquele povo e ele diz algo. Afirmo-vos que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Pastor, isso aconteceu há muitos anos atrás, há muito tempo. Esses homens tinham Jesus lá com eles, coladinho. Quando eles sabiam de Jesus, vou lá, porque a multidão acompanhava Jesus. Ela estava no fluxo, onde Jesus estava, eles queriam ir. Senhor, foi naquele tempo. Só que Jesus, tudo nele é perfeito. Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Só que eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um amigo. E que amigo nós temos? Eu vou deixar o Espírito Santo. E é pelo poder dele, do Espírito Santo, que nós recebemos toda a autoridade. Amém? E essa autoridade foi nos dada nos céus e na terra. Então ele disse, olha, então vão, expulsem demônio, cure os enfermos, faça o que for preciso, mas não deixe ninguém sem receber o seu milagre. E essa autoridade ele nos entregou, amém? Mas para isso, queridos, nós precisamos despertar. Por que, queridos, que esse tema ecoa no nosso coração a resposta de um clamor? Porque tem muita gente clamando lá por ajuda. E nós estamos aqui talvez clamando somente pelas nossas causas. Mas nós precisamos também nos levantar para salvar aqueles que estão indo para o inferno.
Porque assim como o céu é tão real, o inferno também é. Assim como essa cadeira, essa poltrona que nós sentamos aqui, ela é tão real, o inferno também é. E nós precisamos entender que a autoridade nos foi dada pelo nome de Jesus. E nós precisamos usar essa autoridade. Sabe por quê? Porque ele já pisou na cabeça da serpente. Porque no dia em que ele se entregou naquela cruz, morrendo por mim e por você, ele selou com a palavra dizendo: está consumado, está selado. A palavra do Senhor tem poder. Amém? E eu gostaria de falar algo para você também. Vou voltar para o salmista Davi, que em Salmo 142 ele vai registrar todo esse salmo. Algo que aconteceu com ele. Aquele homem, ele estava sendo perseguido, ameaçado de morte. Mas aí ele vai para um lugar se esconder. E esse lugar que ele vai se chama uma caverna. E olha o que acontece lá na caverna com aquele homem. Com a minha voz clamei ao Senhor. Salmo 142, versículo 1 em diante. Com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia ninguém que me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Deus, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque não são mais fortes do que eu. E ele encerra dizendo no versículo 7: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Aquele homem vivia em palácios. Aquele homem tinha um império muito rico. Um homem poderoso. Um homem que tinha tudo. Mas que no momento da sua aflição, ele se esconde e vai para uma caverna. E ali naquela caverna, queridos, uma coisa tão forte acontece. Ele sai da sua zona de conforto. E ele vai para um lugar onde ninguém vai ver quem é o Davi. Porque a única pessoa que ele precisava naquele momento era do Senhor. E ali naquela caverna, ele vai externar todo o seu coração, toda a sua aflição. E observe que o texto diz aqui que ele expôs tudo. Ou seja, ele tirou tudo para fora. Ele colocou e externou tudo que estava no seu coração. Ele precisava daquele tempo. Mas ele precisava clamar. Porque ele sabia que o refúgio dele não viria de um outro lugar. Mesmo ele liderando grandes exércitos. Ou ele mesmo tendo tantas pessoas para lhe servir. Mas o seu refúgio não viria se não fosse o Senhor. Ele sai da sua zona de conforto e vai para a caverna. E você sabe que uma caverna, ela não tem luz elétrica. Ela tem escuridão. E ele está ali. Mas quando você lê, Deus inspirou Davi a muitas coisas dentro daquela caverna. Por quê? Porque ele esvaziou-se de si mesmo. Ele se esvaziou. Tirou tudo aquilo que estava lhe incomodando para fora. Querido, Jesus também foi ao Gólgota. E ele foi lá chorar. Porque ele sabia que estava prestes a acontecer algo tão grande. Mas ele disse para o seu pai, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Só que algo tão interessante é que quando Jesus está ali no Getsêmani, que ele está externando naquele jardim, a Bíblia diz que ele soa suor de sangue.
A Bíblia diz que aquilo que sai dele era sangue, mas existia um propósito determinado pelo Pai de salvação por intermédio do Filho. E ele se levanta, sai daquele lugar e ele vai diante da cruz. E lá naquela cruz, nós vemos que de fato aconteceu a consumação da minha e da sua redenção, do meu e do seu milagre. Mas para isso nós precisamos despertar. Igreja, precisamos reagir. Igreja, precisamos nos levantar, clamar àquele que pode resolver todas as coisas e determinar que a sua palavra tem poder. Ela não volta jamais vazia. Ela é uma espada de dois lados que ela entra no nosso ser. Ela penetra e ela corta lá no mais íntimo e ela tira tudo aquilo que não presta. A eficácia dela é essa. Ela faz tudo o que lhe apraz. Amém? E nessa tarde, início dessa noite, eu te convido a ter um tempo juntamente comigo de clamor ao Senhor. Pastor, eu vou externar aqui. O Espírito Santo está nesse lugar. Eu te convido, fique de pé. A sua causa será levada ao altar nessa noite. Ore e peça para que o Espírito Santo venha ministrar ao teu coração nessa noite. Mas externe, coloque para fora. Fale para Ele. Ele que sabe todas as coisas. E deixe o Espírito Santo fazer o que lhe apraz.